Olá, gente, eu sou o pastor Juninho e eu queria compartilhar a palavra de Deus com você. E eu acredito que nada é mais importante hoje em dia do que ouvir o que Deus tem para falar com nós, né? A gente está acostumado a seguir o que os outros falam, mas quando é Deus que fala, a gente deve dar atenção, a gente deve ter temor de Deus, porque as palavras de Jesus são espírito e são vida. É algo espiritual, algo que alimenta a nossa alma. Então eu queria começar lendo com você aquilo que está lá em Mateus 24, o versículo 38. Diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, elas casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui, Jesus está dizendo que é como se fosse um alerta. Assim como no tempo de Noé, aquela história tão famosa, né, da arca de Noé, e que Deus falou que ia descer chuva sobre a terra, ia consumir tudo, por causa do pecado da humanidade. E então Deus convoca, dá um chamado para Noé para construir uma arca, para as pessoas se salvarem da chuva. Mas as pessoas, elas não quiseram saber. Elas acharam, onde se viu, a terra nunca houve chuva. E você vem falar que agora vai ter um dilúvio nessa terra. Então as pessoas não acreditaram. E Jesus disse que vai ser exatamente quando ele vier. As pessoas não vão dar crédito. Então se eu te falo que Jesus está voltando, se essa notícia é passada, as pessoas não acreditam. E Jesus disse que de repente então veio a chuva. E as pessoas não perceberam quando veio o dilúvio. Da mesma forma, as pessoas hoje, elas estão vivendo a vida delas. Como naquele tempo, as pessoas casavam, tinham seus compromissos, os seus planos, e as pessoas não perceberam quando veio o dilúvio. E Deus então fechou a arca por fora e ninguém mais pôde entrar, senão Noé e a família dele. Então olha que coisa tremenda, gloriosa para a família de Noé que foi salva. Mas quanta tristeza, quantas pessoas ali choraram amargamente de não ter dado ouvido àquele homem de Deus daquela época. E quantas pessoas choraram amargamente e já estão chorando amargamente no inferno porque não quiseram ouvir a palavra de Deus, porque não quiseram ouvir as palavras de Jesus. Elas preferiram viver o pouco de anos que elas tinham aqui na terra. E elas hoje estão chorando, arrependidas amargamente, mas agora já não tem mais volta. Então nós devemos dar graças a Deus que nós estamos tendo essa oportunidade de estar diante da palavra de Deus e obedecer, o que é importante. Então, as pessoas não perceberam. Então, às vezes você está assim, você não está percebendo o que está acontecendo. Você está vendo que o mundo a cada dia está piorando, as coisas estão cada vez mais confusas. E isso tudo são sinais daquilo que vai acontecer. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E quem não estiver preparado, não vai subir com ele. E vai sofrer eternamente. E não é isso que Deus tem para a sua vida. Porque a palavra diz que Deus importa que todos, absolutamente todos, se cheguem ao arrependimento. Todos sejam salvos. E eu queria ler outra passagem com você, que está lá em Marcos, capítulo 8. É uma passagem que ninguém quer ouvir, mas eu não sei quanto a você, mas eu prefiro ouvir uma dura realidade, uma realidade que às vezes é difícil, do que uma doce ilusão. E se você ligar a televisão, você só vai ver ilusão. Às vezes a pessoa chega lá do trabalho, do serviço dela, sabendo que o dia a dia é difícil, e ela então liga na TV e ela começa a se iludir com aquelas coisas, se iludir com a riqueza, se iludir com os prazeres desse mundo. Às vezes ela sai do serviço e vai para um barzinho e ela fica ali alimentando uma ilusão. Mas quando a pessoa aceita Jesus, quando ela aceita o chamado de Deus, a primeira coisa que Deus mostra para ela é que a ilusão não pode ter mais, é a realidade. E então às vezes a pessoa sofre, ela sofre perseguição e ela reclama às vezes, mas é porque Deus está mostrando para ela a realidade. Porque Ele sabe que a realidade também pode trazer muitos benefícios.
E lógico que as promessas de Deus, elas são incomparáveis. Esse mundo, o inimigo das nossas almas, ele promete, mas logo ele tira, ele rouba, ele destrói vidas. Através das drogas, ele promete o prazer e logo essas vidas estão indo para o inferno. Mas Deus não. Quando Deus promete algo, quando Jesus promete algo, é porque é coisa boa, é bênção de Deus para nós, é alegria eterna que Deus tem para nós, para a sua vida. Amém? Então Jesus, ele trouxe aqui uma notícia que ela tem consequências maravilhosas, mas até chegar nelas é preciso um preço a ser pago. E Jesus disse, não somente para a multidão, até mesmo para os seus discípulos, aqueles homens que estavam ali com ele o tempo todo. Jesus disse essas palavras para ele também. Vamos ver o que ele falou. Está lá em Marcos 8, o versículo 34. Então Jesus, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. E quem perder a sua vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Então Jesus, ele foi curto e grosso, ele falou a verdade, que pouca gente hoje em dia quer escutar. E ele dizia, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que eu tenho para falar. Aqui ele disse que quem quiser seguir ele, não adianta ir numa igreja, não adianta defender, eu sou de tal religião. Deve fazer o seguinte, negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O que é negar a si mesmo? É você querer fazer algo e você abrir mão daquilo para seguir Jesus. O que é tomar a sua cruz? É aceitar o chamado de Deus, ainda que seja um chamado para sofrer, um chamado doloroso, ser rejeitado pelos seus familiares, ninguém aceitar. É cumprir o chamado de Deus. Então Jesus disse que quem quiser seguir deve fazer isso, deve morrer. Quem quiser ganhar sua alma de verdade, deve perder para essa terra, deve morrer. E hoje ninguém quer falar de morrer. Todo mundo está falando, não, vamos crescer, vamos melhorar, vamos prosperar, vamos ganhar. Até mesmo no meio evangélico, todo mundo sabe. Vem para Jesus que você vai ser rico, você vai conquistar seu bem, a sua casa própria. E Jesus aqui diz, não, quem quiser ganhar a sua vida, primeiro deve perder. Então, ele também diz que aproveita a gente ganhar a nossa vida aqui na terra, se a gente vai perder a eternidade. As pessoas hoje estão vivendo como se não houvesse eternidade. E elas esquecem que a qualquer momento a morte pode chamar essas pessoas. E o que elas vão apresentar diante de Deus? Então essa deve ser uma preocupação nossa. O que nós vamos apresentar para Deus? Será que nós vamos chegar de mãos vazias diante do Senhor? E eu gostaria também de ler, para finalizar, algo que está lá em Colossenses, capítulo 3, que diz o seguinte, que quando a gente se batiza, quando você então aceitou Jesus, se você já é um cristão, quando você diz, não, eu creio, eu quero essa nova vida que Deus tem para mim, então você batizou, e a palavra diz que aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Então ali o batismo representa o quê? Você está declarando, Deus, eu aceito a nova vida que o Senhor tem para mim, e nesse momento eu estou morrendo para esse mundo. Só que na teoria é muito fácil. Então a gente deve se lembrar do nosso batismo. Quando a gente se batizou, a gente estava morrendo para esse mundo. E olha o que diz em Colossenses capítulo 3. Portanto, se nós formos ressuscitados juntamente com Cristo, devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque nós morremos e a nossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também manifestaremos com Ele na glória. Fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. Olha o que é a natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza.
que é idolatria, porque estas coisas, é sobre estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas coisas nós andávamos também em outro tempo quando nós vivíamos nela. Agora, pois, despojamos delas, igualmente de tudo isso. Não mintam uns aos outros, uma vez que nós nos despimos do velho homem, bem como seus feitos, e se revistam do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Há um homem de Deus chamado Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que Jesus não levará ninguém para o céu sem antes santificar aqui na terra. Então, nós devemos ser santos, buscar, Senhor, santifica, purifica o meu coração. Se você está preso no pecado, se há algo que está te prendendo, Jesus disse, corta isso da sua vida, porque é melhor ir aleijado para o céu, mas é melhor você ir para o céu, às vezes, sentindo que você perdeu algo, do que você ir para o inferno de corpo inteiro. Então, reflita na sua vida, será que tem algo que está te prendendo? Será que tem algum pecado que está te atrapalhando na sua vida com Deus? Por que a gente não abre mão dessas coisas, crendo que Deus vai suprir essa nossa necessidade? Às vezes você tem 1000 desculpas para dar, e todos nós somos especialistas em dar desculpa, mas Deus, Ele prefere que você seja sincero com Ele, abre o seu coração. E aqui está falando que nós já morremos, mas tem algo que deve morrer dia a dia, a nossa natureza carnal. Fazer, mas te afasta de Deus. E a vida cristã, eu entendo que ela é marcada por 2 R's. O primeiro R, que é o R do recomeço. Você pode recomeçar a sua vida agora, e você vai sempre poder recomeçar se você se arrepender e você pedir perdão para Deus. E o segundo R é a renúncia. Vida cristã é impossível se a gente não renunciar. Eu sou uma pessoa que quero muito o favor de Deus na minha vida, e para isso eu entendo que eu não posso ficar longe dessa palavra, eu não posso abandonar essa palavra, renúncia, sacrifício. Então eu quero que você também pense nisso, sabe? Vida cristã não é o que a gente tem visto aí na televisão, nas igrejas, em várias religiões. Aquele que quiser seguir Jesus deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso você não vai fazer para mim, você não vai fazer para o pastor da sua igreja, para o líder da sua igreja. Você vai fazer você e Deus. Você precisa tomar essa decisão. E pode ter certeza que quando Deus Ele te pede algo, Ele te dá muito mais. Se tem alguém que a gente pode oferecer algo, que a gente pode renunciar, é por causa de Deus. Porque Deus, Ele diz que Ele tem promessas infinitamente maiores daquilo que nós já pensamos um dia. Às vezes a pessoa fica a vida inteira ali, presa, sofrendo, não vê a bênção chegar. É porque essa pessoa ainda está confiando nela, está confiando que ela vai conseguir essa bênção. Mas faz isso, renuncia nesse momento, abre mão. Deus tem algo muito maior para sua vida, amém? E eu queria fazer uma oração para você que está aí agora me assistindo. Às vezes você está no seu trabalho, não sei como você está, mas eu queria unir minha fé junto com a sua. Então eu vou fechar meus olhos. Feche seus olhos se você puder. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa vida que está aí me assistindo, Senhor, nesse instante. Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa pessoa que está agarrada, ela está viciada no pecado, Senhor. Jesus disse que se nós praticamos o pecado, nós ficamos escravos dele. Senhor, quantos filhos do Senhor estão escravos na Babilônia, estão escravos como se nunca tivessem experimentado a liberdade, Senhor, e hoje estão tristes, frustradas, só criticam, Senhor, porque na verdade estão feridas, insatisfeitas com a sua vida cristã, Senhor. Oh Pai, toca nessa vida nesse instante, Deus, porque eu creio que se essa pessoa se abrir para o Senhor, Deus, o Senhor tem algo muito maior daquilo que ela já sonhou para a sua vida, e principalmente a vida eterna, que é o mais importante. Senhor, em nome de Jesus, Pai, recebe essa vida nesse instante, Senhor. Pai, que essa pessoa faça um compromisso com o Senhor, não com os homens, Deus. Pai, que ela seja sincera na sua oração, Pai, porque o Senhor se agrada daqueles que têm um coração sincero, Pai, aqueles que estão dispostos até mesmo a sofrer por causa do Senhor. Mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai,
dê forças para essa pessoa, Pai, para que ela possa vencer aquilo que tem vencido ela no dia a dia, Pai. E nós sabemos que nós vencemos, a única forma de nós vencermos é com a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca nessa vida nesse instante. Pai, faz uma nova vida, faz dela um vaso novo, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Então, que você possa ser um vaso de honra na casa de Deus e que as pessoas não venham mais para te procurar por causa do pecado. Como diz lá em Isaías 60, que as nações virão para vir conhecer o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.